nós vemos que quando nós falamos que a oração é uma conversação com Deus, você vai no dicionário procurar o que é conversação e está escrito assim: troca informal de ideias através de palavras. Então, se você vai orar, você vai em busca de uma troca de informações. Lá em Êxodo 33, no versículo 11, a Bíblia diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Eu gosto disso. Falar com Deus como se fala com um amigo. Isso é um belíssimo modelo de oração. Mas nós precisamos manter no nosso coração que durante todo o tempo da oração nós estamos falando com um amigo que é Deus, que se fez nosso Pai, mas que é o Senhor de todo o universo e que é santo, santo, santo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, desde toda a eternidade o Senhor é Deus. O Senhor criou os céus, a terra e todos os universos. O Senhor é o alto e o sublime que habita a eternidade. O Senhor é santo e o Senhor está entronizado nas maiores alturas entre querubins. Mas apesar de tão excelso, o Senhor está aqui agora. O Senhor nos reuniu neste lugar. O Senhor nos trouxe de histórias diferentes, famílias diferentes, descendências diferentes, lugares diferentes, e o Senhor nos congregou aqui. Então agora nós queremos lhe pedir, Pai, que seja feita a sua vontade, e que tudo o que acontecer aqui seja para a honra e glória do seu nome, seja para o crescimento e o fortalecimento da sua igreja aqui na terra. Isso nós lhe pedimos, já lhe agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Nós, lembrando agora, desde o nosso primeiro encontro com Jesus, naquele momento em que nós fomos tocados, e que nós ficamos com o coração tão cheio e tão felizes, alguma coisa aconteceu lá no nosso coração. Sabe, se você adotar um menino hoje, digamos que o menino se chama João, você adotou o João, você escolheu o João, você ama o João, você dá tudo para ele, você quer o melhor, é seu filho, você o ama. E se você morrer, amanhã ele é seu herdeiro, mas ele não tem seu sangue, ele não nasceu de você, ele não tem os seus genes. Engraçado isso, porque ele não nasceu do seu corpo. Na realidade, ele não nasceu de você. A gente diz nasceu no coração. Sim, acredito nisso. Então, um dia, Jesus Cristo foi visitado por um homem chamado Nicodemos, lá no capítulo 3 de João. E Jesus Cristo falou para ele: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se você nasceu do seu pai, você é filho dele na carne, porque ele é carne. Mas para ser filho de Deus, Deus não é carne, Deus é Espírito. Então você tem que nascer do Espírito para ser filho de Deus. E é isso que Deus faz conosco.
nesse primeiro encontro, quando a palavra de Deus rasga o nosso coração, como Paulo diz lá em Efésios, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, marcados, carimbados, circuncidados pelo Espírito Santo da promessa. O que significa isso? É que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Quando essa espada vem, essa palavra, ela rasga o seu coração e você se derrama. Naquele momento, você nasce no Espírito e você percebe que aconteceu alguma coisa diferente. E talvez no momento você não tenha a dimensão de que ao se render a Jesus Cristo, Jesus lhe faz filho de Deus, lhe leva ao Pai, e o Pai imediatamente carimba você. Ele registra você como filho. Então você nasceu dele. Você nasceu, mas não é por adoção, não é regeneração. Você nasceu no Espírito para ser filho de Deus, que é Espírito. Agora, você se torna herdeiro. Herdeiro como? Para você herdar alguma coisa do seu pai morre. E aí você herda. Mas aí, depois que você vai pegar os documentos, levar, vai ter que pagar advogado, que vai levar 10% de tudo pelo trabalho dele. E talvez, entre outras pessoas, reclamando o direito àquela herança. Com Jesus Cristo é diferente. Ele morre para nós termos direito à herança. E ele ressuscita para ser o nosso advogado. Então, ali está seguro que nós vamos receber tudo. Então, é tanta coisa que acontece no momento da nossa conversão, naqueles primeiros dias, naquelas primeiras noites, que cultos maravilhosos. E desse primeiro encontro, que nós ficamos tão tocados pelo amor de Jesus Cristo por nós, pela intensidade da experiência que nós temos com essa verdade. Mas, com o tempo, nós corremos o risco de ficarmos tão seguros deste amor de Deus por nós, que o frescor dessa linda experiência primeira, desse profundo encontro de amor com Jesus, e dessa entrega eterna, nós corremos o risco de que isso tudo se torne um pouco moderado, para não dizer desbotado. Como nós vemos aqui, nesse versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonar não é deixar. Abandonar é ir botando pouco a pouco de lado. Vai deixando pouco a pouco. Cada dia menos, cada dia mais distante, cada dia mais frio, cada dia mais indiferente. É devagar que isso vai acontecendo. Nós pensamos muito nisso. Pensamos muito nisso. Quando isso acontece, nós ainda perseveramos na importância da nossa conversão. Nós vamos à igreja regularmente, lemos a Bíblia, oramos, participamos da ceia, mas a intimidade que nós tivemos um dia, ela já passou. Às vezes, nós temos aquele desejo de recomeçar um tempo de intimidade, de guardar tempo, de separar tempo para estar com o Senhor a sós. Porque quando a gente ama, quando nós amamos alguém, nós gostamos de estar com aquela pessoa. Mas nós gostamos de estar a sós com a pessoa amada. Não é? É o desejo de ouvir aquela voz. Como é bom ouvir a voz da pessoa amada. Eu gosto quando lá em Cantares, o rei
que é Jesus, diz para aquela mulher que é a igreja: mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, o teu rosto é amável. É tão bom ouvir a voz da pessoa amada, ela soa diferente, ela tem uma intensidade diferente, muito especial. Aí nós temos vontade de recomeçar aquilo tudo, nem sabemos por onde, e às vezes somos levados a copiar o método dos outros. Tem pessoas que vêm ver qual é a edição da Bíblia que eu uso, porque eu queria saber. Eu digo: olha, não depende da Bíblia. Eu leio tantas Bíblias, eu tenho tantas Bíblias, mais do que precisa, e não vai depender. Eu tenho a minha preferida, que eu já memorizei igual, eu preciso dela, mas não é pela Bíblia. Não adianta nós querermos copiar o método dos outros. Às vezes queremos começar o nosso encontro de amor através da oração, mas vamos copiar o método das pessoas. Isso me faz lembrar lá em 1 Samuel 17, quando Davi vai enfrentar o gigante Golias. Aquele gigante vinha todos os dias no vale de Elá, o famoso gigante de Gate, e ele queria um homem para lutar com ele. E então Saul botou a armadura dele em Davi. Ora, aquela armadura não tinha prestado para nada diante do gigante. Saul, quando o gigante aparecia, todo mundo corria. Ele pediu um homem, parece que só tinha mulher ali, porque ninguém aparecia. Agora ele queria botar a armadura dele em Davi, para Davi lutar com o gigante. Mas eu gosto do que está escrito ali, está escrito aqui: Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Olha aí. Davi simplesmente tentou andar para lá, tentou andar para cá e disse para ele: não posso andar com isto. Eu gosto desse isto. E Davi tirou aquilo de sobre si. Você vê que a coisa é ridícula. Não posso andar com isto. E tirou aquilo de sobre si. Está vendo? Nós precisamos descobrir o nosso estilo. Eu não posso admitir que um filho de Deus africano tenha o mesmo estilo de adoração que um filho de Deus nórdico. Não dá. Um filho de Deus que é índio não tem o mesmo estilo de adoração de um filho de Deus que é japonês ou chinês, porque cada um se move de um jeito. Eu não posso me comportar no púlpito do mesmo jeito que o pastor Luiz, que o pastor Luiz é formal. Eu não sou. Para começar, eu sou negra. Negro balança, negro faz movimento, negro não adianta. Não tem jeito. Então, nós temos o nosso próprio estilo, cada um de nós. Mas quem inventou essa diversidade de raça e de cores foi o próprio Deus, então ele quer diversidade. E então, eu tenho o meu estilo de falar com meu pai. Você tem o seu, e ele espera que nós sejamos genuínos. A intimidade é de cada um. Olha, nós vemos que quando nós falamos que a oração é uma conversação com Deus, você vai no dicionário procurar o que é conversação e está escrito assim: troca informal de ideias através de palavras. Então, se você vai orar, você vai em busca de uma troca de informações. Lá em Êxodo 33, no versículo 11, a Bíblia diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Eu gosto disso.
falar com Deus como se fala com um amigo. Isso é um belíssimo modelo de oração, mas nós precisamos manter no nosso coração que durante todo o tempo da oração nós estamos falando com um amigo que é Deus, que se fez nosso Pai, mas que é o Senhor de todo o universo e que é santo, santo, santo. Nós vemos em Gênesis 18, Abraão, amigo de Deus, dizer para Deus: não fará justiça o juiz de toda a terra. Isso é uma oração séria. É o tipo de Abraão. Mas quando nós olhamos o profeta Jeremias, vocês lembram do coração de Jeremias. Vocês sabem o jeito de Jeremias. Como Jeremias é aquele tipo de profeta, desculpem quando eu digo coisa que não devo sair do púlpito, ele é fofinho. Jeremias é sensível, ele é tão suave. Ele e o profeta Oséias, quando ele ora para Deus, no momento em que Deus já tinha rejeitado a oração dele, Deus rejeitou a primeira intercessão de Jeremias. Ele chegou a dizer: não ores por esse povo, não levantes por ele clamor, nem oração, porque eu não te ouvirei. Tu não vês o que eles estão fazendo? Os pais apanham a lenha, os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, as mães amassam o pão para fazer ofertas para a rainha dos céus, para me provocar a ira. Portanto, não ora, porque eu não vou ouvir. Deus rejeitou a primeira oração de Jeremias e ele chega com aquele jeitinho dele e fala para Deus: ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra, ou como viandante que se desvia para passar a noite. Olha que coisa. Ele queria: porque o Senhor não fica conosco? Porque o Senhor não fica aqui? Porque no Antigo Testamento, Deus vinha, soprava a mensagem no ouvido do profeta e voltava, porque o Espírito não podia ficar na terra, porque Jesus não tinha sido glorificado. Você vê lá no capítulo 6 de João, quando Jesus Cristo diz, no último dia da festa dos tabernáculos: quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí João diz: isto ele disse em referência ao Espírito Santo que havia de ser dado àqueles que nele crescem, pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, soprava e voltava. E ele está dizendo: porque serias entre nós como estrangeiro na terra, ou como viandante que se desvia para passar a noite. O que ele queria dizer? Porque o Senhor não fica conosco. Tem um hino que diz: fica, Senhor, só mais um pouco. Tens meu coração para repousar. Faz em mim morada permanente. Vocês conhecem esse hino? É tão divino, companheiro, né? É uma coisa assim. Não é? É tão lindo esse hino, porque para mim é como a oração de Jeremias. Também Deus vai rejeitar. Depois disso, Deus rejeita a segunda e a terceira intercessão de Jeremias, e Jeremias continua no jeitinho dele. Depois que Deus rejeita a terceira intercessão de Jeremias, ele diz: não nos rejeites por amor do teu nome. Já não é por amor de nós, não, por amor de ti. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo produzir chuva? Não és tu somente o Senhor,
tu que fazes todas essas coisas? Portanto, em ti confiamos, pois tu fazes todas essas coisas. Olhe a singeleza, a simplicidade, a doçura da oração desse profeta. Ele ora do jeito dele, na simplicidade dele, na doçura dele. O profeta Jeremias, ore você do seu jeito. Cada um tem o seu jeito. É preciso que você tenha o seu approach, seu. Tem uma coisa que eu gosto de chamar a atenção. Por exemplo, quem é o discípulo amado de Jesus? Quem é? João. Você sabia que Jesus nunca disse, eu amo João? Nunca. Mateus não diz que João é o discípulo amado. Marcos não diz que João é o discípulo amado. Lucas não diz que João é o discípulo amado. Só quem diz é João. E todo mundo acreditou. E quando João disse isso, não estava mentindo. Por quê? Jesus Cristo ama os seus discípulos. Ele mandou amar até o inimigo. Por isso que eu não chamo Satanás de inimigo, ele é adversário. Porque Jesus Cristo mandou amar o inimigo. Então, se João se chama o discípulo amado, eu também posso me chamar. Porque eu não vou estar mentindo. Então, você tem o seu jeito. Nós lembramos que os hipócritas não têm o jeito de orar, porque hipócrita também ora. Quem falou foi Jesus, em Mateus 6, 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Significa que hipócrita também ora. Do jeito deles, para a perdição deles, mais ainda, mas oram. As pessoas, às vezes, usam oração para aparecer, como usam outras coisas para aparecer, tanta coisa, não é? Quando nós pensamos, como é a importância da oração? Às vezes nós perdemos esse senso da importância da oração e achamos que Deus precisa da nossa oração. Não, meu irmão, Deus não precisa. Ele diz aí, minha mão fez todas as coisas e todas elas vieram a existir. Deus não precisa de mim para nada. Antes, desde toda a eternidade, Deus criou anjos e arcanjos, querubins, serafins, seres celestiais, tudo. E ele é adorado. Quando nós começamos o culto aqui, nós estamos invadindo um culto que já começou, por toda a eternidade. Chegamos lá, o anjo da igreja dá a entrada e nós entramos. Quando o anjo da igreja dá a palavra final, nós nos retiramos e o culto continua. Então, nós estamos no culto. Se todas as pessoas pensassem nisso, não fariam tanto horrores durante o culto. Mas isso é de cada um. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo foi o homem que mais orou nesse planeta. Eu me pergunto por que é que ele precisava tanto orar e nós não precisamos. Paulo, Pedro, João, Tiago. E por que é que nós não sentimos a necessidade de orar, de estar com o nosso Pai? Se ele fez, ele moveu os céus e a terra para nos ter de volta com ele. Nós não pensamos o que nós fazemos por nós mesmos quando oramos. Você se lembra de um homem chamado Cornélio? Está escrito lá em Atos 10. A Bíblia diz que Cornélio, ele era um gentio, ele não era um israelita, ele não era um judeu. Mas a Bíblia diz que ele fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Oração de Cornélio. Lá em Apocalipse, no capítulo 8,
tem um momento em que entram 7 anjos, e a cada um deles é dada uma trombeta. Os anjos estão, cada um com a sua trombeta, os 7, prontos para começar a tocar. Aí eles esperam, entra um outro anjo, bem solene, a Bíblia diz, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Os homens dizem que essa é a prova de que não tem mulher lá, porque fez silêncio. Então ele diz, então vi os 7 anjos que se acham em pé diante do trono de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Pronto, agora cada anjo está com a sua trombeta. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olhe bem, quais são as orações que vão perfumar o trono de Deus? As orações dos santos. Não é as orações dos homens, é as orações dos santos. E qual é a diferença? Você vê que quando Paulo escreve a carta, eu vou dar só o exemplo da carta aos Efésios. Ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? E ele diz, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis a Jesus Cristo. Porque essa carta é dirigida única e exclusivamente para os santos. Ela não é dirigida para o povo de Éfeso, para as prostitutas cultuais de Diana, ou de Diana, ou para os adoradores de Diana, não, só para os santos. Por isso que ali Paulo diz, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ele vai falando para você que é santo, porque a carta é para os santos. Não é? Então a carta é para os santos. Ali ele fala para santos. Quem são os santos? Os santos estavam sentados. Os santos somos nós, porque santo é aquele que é separado, santo é aquele que é escolhido, santo é aquele que é filho de Deus em Jesus Cristo. Não tem nenhuma autoridade para dizer que santo é quem já morreu. Meu Deus do céu. Se quem já morreu pode fazer milagre, o primeiro milagre que vai fazer é ressuscitar. Então, o que eu quero dizer é que as orações que perfumam o trono de Deus são as orações dos santos. Está escrito aqui. Vou ler de novo o versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, oração que perfuma o trono de Deus é a oração dos santos. Cornélio, tadinho, sujeito bacana, ele orava, mas a oração dele não perfumava o trono de Deus, porque ele ainda não era santo. Ele ainda não conhecia Jesus, ele ainda não tinha se rendido a Jesus. Então, Deus vai providenciar. Por quê? Porque ele orava. Você imagina a oração de um ímpio, afeta a Deus, quanto mais a de um santo. Então, aqui no capítulo 10, a Bíblia diz, havia em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiano, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Está vendo? O homem orava. E Deus pensou e disse, eu vou resolver o problema. Esse homem me busca tanto. Esse homem me quer tanto. Eu vou dar um jeito na vida dele.
a Bíblia diz: veio um anjo, este homem observou claramente durante uma visão, cerca de a hora 9 do dia, um anjo de Deus se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória. Não subiram para perfume, subiram para a memória diante de Deus. Agora envia a Jope, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O que é que Deus está dizendo? Manda chamar um homem para pregar Jesus, para vocês se renderem, para poder se tornar meus filhos. Não é? Então, Deus manda um anjo. O anjo vem dizer para Cornélio: manda mensageiros a Jope, para a casa de Simão, procura Simão, chamado Pedro, que ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, cuja residência está à beira do mar. Se você quiser saber, Deus sabe até o seu CEP, ele dá o endereço certinho. Nós sabemos o que aconteceu, não vamos nos prender nisso. Quando os homens chegaram lá, o Espírito deu uma visão por arrebatamento para Pedro, e Pedro veio. Agora, quando Pedro veio para a casa de Cornélio, Cornélio explica para ele tudo o que aconteceu e termina dizendo no versículo 33, portanto, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor te tem ordenado. E Pedro, então, começou a pregar Jesus Cristo. Pregou, no capítulo 44 diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O que foi que aconteceu? Quando Cornélio dava esmolas e orava a Deus, ele nunca imaginou que de um momento para outro Deus ia mandar alguém lá e que toda a família e os amigos dele seriam convertidos, que a salvação viria de uma vez para toda a sua família, porque ele orava e dava esmolas. Nós não temos noção da dimensão que pode alcançar a nossa oração. Se toda a família dele foi salva, seus amigos ali, porque ele orava, por que será que nós não oramos mais? Por que será? Eu vejo uma importância tremenda nisso. Você pensa Noé, numa geração corrupta, devassa, Noé andava com Deus. Nós temos umas irmãs, está muito difícil de criar filho, porque hoje a corrupção, a violência, tem tudo isso. Noé vivia, ele era pai de 3 filhos homens, tinha esposa dele numa época dessa, mas ele andava com Deus. Ele conduziu a família dele toda para a arca. A gente vê a preferência que aquele homem tinha por Deus. Quando eles saem da arca, eu fico imaginando aquela família botando os pés fora da arca, só tinham caveiras. Quem sabe era a caveira de um tio, de um primo, de um irmão. As noras de Noé não sabiam se estavam pisando na cabeça do pai, na caveira. Não sabiam, não tinha nada, não tinha um som. Qual era a atitude de um pai? Vamos depressa organizar um lugar para nós dormirmos, nos abrigarmos essa noite, alguma coisa para comer. Ele disse: não, vamos adorar. Ele conduz a família a construir um altar para adorar. Deus era a prioridade daquele pai. E depois tem um momento tão lindo, que eu me emociono às vezes com as coisas. Aliás, na maioria das vezes. É que a Bíblia diz lá, em Gênesis 9, são esses os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E deles se povoou toda a terra. Você pensa, os 3 filhos de Noé,
e toda a população mundial descende deles. Aí vem Jesus e diz assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles tudo o que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias. Mas ele diz: ide, mas permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Olhe bem, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Ele diz: vocês vão, mas primeiro vão ter que ficar aqui esperando o revestimento de poder. Nós sabemos que o poder veio, Espírito Santo, e esse poder ficou ali em Jerusalém. E a igreja crescia, Deus ia acrescentando os que estavam sendo salvos, e faz daqui, faz dali. Quando todo mundo pensou que estava bom demais, Deus permitiu a perseguição. Paulinho de Tarso saiu como apóstolo dos judeus e arrebentou com a igreja, e houve a primeira diáspora da igreja. Como foi? Morte de Estevão. Aí vai acontecer alguma coisa. Porque o evangelho agora vai sair de Jerusalém. A Bíblia diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e Samaria. Ele não estava em Jerusalém, eles foram para a Judeia e para Samaria. Faltava o quê? Confins da terra. Né? Então, o Espírito Santo pegou a palavra que estava em Gênesis 9. Deles se povoou toda a terra, dos 3 filhos de Noé: Sem, Cão, Jafé. Deles se povoou toda a terra. Agora que o evangelho vai para os confins da terra, o Espírito Santo disse: agora para aqui. Agora, já que nós vamos para os confins da terra, vamos para os filhos de Noé. No capítulo 8, o Espírito Santo leva a salvação para a tribo de Cã. Ele converte um homem da Etiópia. Etiópia é descendência de Cão, porque os filhos de Cão, está lá em Gênesis 9, são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Cuxi é a Etiópia, Misraim é o Egito, Puti é a Líbia, Canaã é a Palestina. Então, quando o Espírito Santo leva Filipe a encontrar com aquele eunuco etíope que descia de Jerusalém, ele estava atingindo a tribo de Cão com a salvação. Capítulo 8. Capítulo 9 de Atos, ele vai atingir a tribo de Sem, porque quem vai ser convertido é Paulo de Tarso, da tribo de Sem. Ele é um semita. No capítulo 10 vem a conversão de um da tribo de Jafé, que é Cornélio, porque Cornélio era um gentio, não é? Então, nós vemos o Espírito Santo atingindo lá na base, Sem, Cão e Jafé, logo no início. Aí depois, ele vai fazer o que tem que fazer, mas nós vemos por quê? Porque é uma espécie de honra que o Espírito Santo dá atingindo essas tribos. Porque Noé era um homem que era amigo de Deus. No meio de uma geração corrupta e violenta, este homem andava com Deus. Isso é importante. Nós precisamos ver o resultado da oração da nossa família que nós fazemos. Cornélio nunca imaginou que porque ele orava e dava esmola, Deus ia movimentar um anjo para vir aqui, para chamar um homem, para trazer o Espírito Santo, ia descer dentro da casa dele. Para você ver o que a oração faz, como ela move os céus. Quer ver outro exemplo? Só mais um exemplo, rapidinho. Atos 16, há um momento
em que a Bíblia diz, no versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não permitiu. O que é isso? Os missionários estão aqui. Estão aqui. Aí eles vão para a Ásia para pregar o evangelho, o Espírito Santo diz, daqui não passa. Dá para cá, não vem. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Então eles disseram, então é para o outro lado. Quando foram para lá, o Espírito de Jesus Cristo disse, para cá não passa. O que vamos fazer? Eles ficaram ali. Será? O que está acontecendo? Será que o Espírito Santo e o Espírito de Jesus Cristo estão perseguindo os missionários? Não. Eles precisavam ter a direção do trabalho. Então a Bíblia diz que, tendo contornado a Mísia, desceram para Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Você viu o que é que acontece quando você ora? Um anjo se fantasiou de macedônio. Isso é um absurdo. E rogava. A Bíblia não diz que ele pedia, ele rogava, implorava. Passa na Macedônia e ajuda-nos. Só faltou dizer, a gente não aguenta mais. O que estava acontecendo? Tinha umas mulheres que oravam. E elas ainda não conheciam Jesus. A oração dela não perfumava. Trono de Deus. Então, Deus vai mandar trazer homens. Paulo diz, então entenderam que eles tinham que ir para Macedônia. Foram, chegaram lá, descobriram sábado, havia um lugar de oração. E lá tinham mulheres que iam para orar. Tinha lugar de oração, só que eles não podiam orar em nome de Jesus, porque não conheciam Jesus. Então, o anjo vai lá chamar Paulo, por quê? Porque anjo não prega a palavra de Deus, é só homem. Isso foi entregue a nós. É a nossa incumbência. De tudo o que aconteceu, a nossa incumbência é fazer discípulos, entregar e anunciar a boa nova, dizer essa grande novidade da graça de Deus que nos alcançou. Então você vê, ali entra o evangelho na Europa, ali em Filipos. Então começa a primeira igreja na Europa. Por quê? Por causa de oração. O que será que está acontecendo conosco que perdemos o interesse pela oração? Isso não é uma coisa que você ora e deixa. Você vai devagar. O verbo que Jesus usa é abandonar. Abandonaste. Foi deixando de banda, pouco a pouco. O que aconteceu com essa igreja? Quando a igreja em Éfeso começou a cair do seu status, do seu nível de intimidade com Deus, logicamente aconteceu o que nós vemos acontecer toda hora. Começou a procurar atividades, conferências, eventos. Hoje nós vemos, tem até pastor de eventos. É vento, às vezes é só vento. Mas começa a ter movimentos. Mas isso tudo é como cinza sobre o altar. Quando você vê um altar com cinza, significa que ali houve sacrifício. Dali subiu um perfume agradável. Mas subiu, aconteceu, tudo isso está no pretérito passado, que indica uma ação completa no passado. Mas acabou. Mas já aconteceu. Isso tudo é como cinza sobre o altar. Mas precisava só voltar ao amor genuíno, à prática das primeiras obras, ao amor cheio de ardor do início. Por quê? Porque a ortodoxia continua, mas
a intimidade já passou. Ele diz: conheço as tuas obras. O labor, conheço. O trabalho, conheço. A perseverança, conheço. Não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Mas, com tudo isso, eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. Ora, se Deus é por nós, quem será por nós? Contra. Que coisa. Eu digo que essas coisas entram na nossa vida como uma serpente, por isso que Satanás se travestiu de serpente. Porque se ele se travestisse de bode, Eva tomava um susto, fazia barulho. De boi, fazia um susto, barulho. Mas a serpente, ela vai sinuosa, ela não faz barulho. Então Satanás se travestiu de serpente. Veio devagar. Essas coisas começam a acontecer na nossa vida devagar. Elas vão com muito cuidado, muito simples, são muito sutis e muito delicadas. E Jesus Cristo diz, a única coisa que ele queria era o primeiro amor. Quando Jesus olhou para ali, ele viu que faltava o essencial. Faltava o alicerce, faltava o amor. Tudo, meus irmãos, que não tem por base a justiça, a verdade e a integridade, vai ruir. Por isso que este mundo vai ruindo cada vez mais, porque este é um mundo que jaz no maligno. Então ele vai caindo cada vez mais. Eu não sei se vocês já pensaram, mas o mundo está piorando, piorando, piorando. Quem não pode piorar somos nós. Não adianta você orar para o mundo melhorar, porque o mundo é caído. Jesus Cristo olhou ali e ele viu, só faltava o essencial, o alicerce. Eu dou a essa igreja o título de lar, que é L de lembrar, A de arrepender, R de retornar. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta, retorna à prática das primeiras obras. Nós temos tantas desculpas para não ter um tempo de qualidade com Deus. Você não precisa ficar 10 horas, você não precisa ficar nem 1 hora. Você precisa ter um tempo de qualidade, um tempo. Um tempo. Você tem que ver como é que está o seu relacionamento. Como estão as coisas entre você e Jesus. Aquelas palavras superficiais, aquelas desculpas. Você está brigando pelo amor de alguém, mas ele está esperando o seu amor. Tudo o que ele fez, da forma como Deus rasgou o Mar Vermelho para o povo de Israel ter livramento físico, ele rasgou o próprio Filho lá na cruz para nós termos livramento espiritual, passagem, acesso para ele. O nosso acesso é através do corpo de Jesus. E o que é que nós fazemos? Assim que Jesus Cristo completou o seu trabalho lá na cruz, ele disse, tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aquela mão invisível de Deus foi lá no templo e rasgou a cortina de alto a baixo e escancarou a visão da arca da aliança com o propiciatório com os querubins, significando o acesso está aberto. Pode vir para mim. Venham para o meu trono. Venham para mim. Pode vir. Venham. Será que nós estamos indo? Será que nós estamos indo? De tudo que Jesus Cristo fez aqui durante o seu tempo na terra,
visível, tantas coisas maravilhosas. Ele fazia cada milagre maravilhoso. Ressuscitou uma menina que tinha acabado de morrer, a filha de Jairo. Um rapaz que estava indo a caminho do cemitério, o filho da viúva de Naim. Lázaro, depois de totalmente decomposição, o corpo, ele curava enfermos, libertava de demônios, multiplicou pão e peixe, andava sobre as águas. Outro dia eu fui fazer as contas do tanto, eu tenho essas maluquices, fazer as contas do tanto de tempo que Jesus andou sobre as águas. A Bíblia diz que foram quase 30 estádios. E agora? Os discípulos foram incapazes de dizer: mestre, me ensina como é que ressuscita morto. Eu teria pedido: mestre, me ensina como é que ressuscita morto. Aí eu sou louca por ressurreição. Quando eu vejo uma pessoa morrer, eu quero ressuscitar. Eu penso logo na ressurreição. Eu ia pedir: mestre, me ensina como é que ressuscita. E ele ia me ensinar, ele é meu mestre. Eu ia ficar na porta do cemitério, nunca mais uma mãe ia enterrar um filho. Porque eu sei o que é isso, que eu enterrei minha filha de 24 anos, e há 3 anos passados enterrei outra filha do meu coração. Então eu sei bem o que é isso. Você sabe que aqueles discípulos não pediram nada disso? Sabe o que foi que eles pediram? Mestre, ensina-nos a orar. Então, eu tenho que chegar à conclusão que a oração de Jesus era muito mais contundente do que qualquer milagre. E quando eles disseram para Jesus: mestre, ensina-nos a orar, Jesus Cristo, muito bem. Diz: tudo bem. Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu. Aquilo pareceu uma bomba na cabeça daqueles discípulos, porque eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento. Nunca viram um rei, um profeta, um sacerdote, nem um patriarca, nem Abraão, que era amigo de Deus, Moisés, que falava com Deus face a face, Davi, que tinha um coração semelhante a Deus. Nunca um deles chamou Deus de Pai. Pai tem a ver com intimidade. Como nós vamos chamar Deus de Pai? Jesus Cristo disse: é Pai. É Pai. Quando vocês estiverem juntos, vocês digam: Pai nosso. Mas tu, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Você ama a esse Senhor. Quem ama gosta de ficar a sós com a pessoa amada. Quem ama gosta de repetir as palavras que o amado diz. Quem ama gosta de se aconchegar. Há quanto tempo você não faz isso com seu pai? Ele está esperando. Ele entregou o próprio filho lá na cruz só para você ter acesso a ele. Ele está lá e dizendo: venham, venham. Talvez Deus diga: por que eles não vêm? Você não tem raiva dele. É indiferente. O problema hoje é a indiferença. Você tem a Bíblia, mas não lê. Você tem o tempo para falar com ele, mas não fala. Talvez você está esperando alguma emoção. O justo vive pelo que ele crê. Não é pelo que ele sente. Não é pelo que ele vê. É pela sua fé. Então, como está a sua relação com Deus?
Você tem procurado? Você tem buscado? Você sente saudade? Você tem esse desejo? Você é filho. O que está acontecendo que você não busca? Será que não existe um mover que lhe afasta do lugar da intimidade com Deus? Será que não existe um mover? Eu não estou dizendo que você é possesso de demônio. Eu estou dizendo que a sua mente carnal está operando contra esse momento que Deus criou para você com Ele. Essa intimidade, essa aproximação. Há um momento em que Saul chegou na mesa, era o segundo dia que Davi não aparecia. Ele disse: onde está o filho de Jessé, que não se assentou à mesa nem ontem nem hoje? Está vendo? O lugar de Davi estava vazio 2 noites. Será quanto tempo o seu lugar está vazio na mesa do Pai? O lugar onde Jesus quer se revelar. Porque Jesus Cristo andou com os discípulos de Emaús o domingo todinho, mas só se revelou a eles quando eles se assentaram à mesa com Ele. Por que Jesus não se revelou no caminho? Porque não é esse o método dele. O método dele é se revelar a quem se assenta com Ele. Será que você não sente esse desejo de ver Ele tirar o véu de sobre a palavra que está escrita para você? E você sair dali querendo voar de alegria, porque você enxergou uma coisa nova na palavra que você já sabe de cor? O que está acontecendo? Como estão as coisas entre você e Deus? Será que você não tem abandonado o lugar dessa experiência? Ó Senhor, Senhor Deus onipotente e eterno, Deus nosso Pai que está nos céus, quantas vezes nós observamos, Pai, que Jesus Cristo se afasta para estar a sós com o Senhor. Por que Ele precisava tanto e hoje nós somos tão indiferentes? Pai querido, nós te pedimos pelo Teu Espírito, aquece os nossos corações, arrebenta esse impedimento, cria em nós um desejo tão grande por Ti. Quem sabe uma saudade que nos leva de volta àqueles primeiros dias da nossa conversão. Nós fomos esquecendo daquele relacionamento. Perdoa a nossa indiferença, porque nós ficamos mornos. E nós sabemos que isso te dá vontade de vomitar. Limpa os nossos corações. Opera um milagre em nós, para que nós tenhamos o interesse renovado de estar contigo. Dá-nos a graça de te buscar, e buscar de todo o nosso coração, para que em nome de Jesus Cristo, nós possamos levar vidas que glorifiquem o Teu nome. Nós te pedimos isso, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.